Graça e paz, igreja, amém? Você pode tomar assento, por gentileza. Eu gostaria de deixar aqui um pensamento da palavra de Deus com a amada igreja. Deus nos deu a incumbência de estar aqui trazendo uma palavra. O pastor Isaur, como o pastor André já mencionou, que se encontra ali numa cruzada de milagres, ali na cidade de Blumenau. Deus está usando a vida dele poderosamente lá. E nós estamos aqui para ministrar uma palavra conforme a direção do Senhor. E eu quero convidar você, querido, que tem sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. Segunda Crônicas 20, nós vamos ver a partir do verso 1. Diz assim o texto sagrado: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ao nosso Deus, não lançarás fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, seu amigo? Agora vamos ler lá no verso 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Vamos ter mais uma palavra de oração, amados. Pai, obrigado por esse texto, por essa porção maravilhosa da tua santa palavra. Obrigado por o Senhor ter nos armado tanto. Obrigado por nós podermos estar aqui, Senhor, prestando um culto ao Senhor. Fala conosco através desse texto, Pai. Eu me coloco diante do Senhor, na dependência total do Senhor. Usa a minha vida, Pai, como instrumento de bênção, como arauto. Pai, eu de mim mesmo não tenho nada, eu me coloco na total dependência do Senhor, para que o Senhor use a minha vida, Pai. Pai, fala conosco, gera fé nos nossos corações, através da tua santa palavra. E eu quero pedir nesse momento, Pai, por gentileza, envia teus anjos aqui, Pai, anjos ministradores. Começa a tocar sobre a tua igreja, começa a abençoar o teu povo, começa a liberar, Pai, coisas novas, extraordinárias aqui nessa noite. E cerca essa quadra aqui com labaredas de fogo e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu creio que você já deve ter lido, relido esse texto. Creio que você já ouviu muitas pregações também, baseado nesse texto. É um texto da palavra que eu amo muito. E eu estava, durante essa semana, buscando uma palavra, uma meditação, meditando pela manhã aqui, essa semana. E Deus me trouxe esse texto. E eu comecei a orar a Deus. Falei: Deus, será que é isso que o Senhor quer? E Deus começou a ministrar no meu coração. Trouxe muito forte essa palavra: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, é um texto que quero deixar como tema aqui, dessa ministração aqui: crede no Senhor vosso Deus. Irmãos, os livros de 1ª e 2ª Crônicas, eles narram ali alguns acontecimentos, que os mesmos acontecimentos que estão narrados ali no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. É uma espécie de uma repetição do que está nesses textos.
Isso que se refere ali, ó, fala sobre alguns reis, né? Fala sobre o povo de Israel. E, irmãos, apesar da desgraça que tinha caído sobre os reinos de Israel, né, e do reino de Judá, porque eles se afastavam do caminho do Senhor, Deus sempre mantinha suas promessas e continuava a realizar o plano dele para o seu povo, né? Deus usou ali a vida de Davi, Salomão, né? E alguns reis que fizeram algumas reformas, né? Como Josafá, Ezequias e Josias, né? Então um povo que continuou fiel a Deus, Deus levantou esses reis, né? Para estar ali trazendo novamente a adoração a Deus, porque houve muitos reis em Israel que levaram o povo a adorar ídolos, a adorar os Balaíns, né? A buscar as fontes ocultas, e isso trouxe um peso sobre Israel, isso trouxe uma tristeza, uma perda muito grande para o povo de Israel. E agora Deus levanta ali esses reis que fizeram reformas, Josafá, Ezequias, Josias, e um povo fiel, que continuou fiel a Deus, né? Então esses livros aqui de 1ª e 2ª Crônicas, ele descreve o início da adoração a Deus no templo de Jerusalém. Só para a gente fazer um pano de fundo aqui, para nós entendermos a que se refere esse livro de 1ª e 2ª Crônicas, né? Irmãos, aqui eu gostaria de focar aqui a história do rei Josafá. Josafá, ele reinou no lugar do seu pai, o rei Asa. O rei Asa, ele foi um rei que ele levou o povo a servir outros deuses, né? Foi um rei que foi infiel a Deus, né? Agora Josafá, ele reina, aí Asa, ele morre, agora Josafá, ele se torna ali rei, né? E diz o texto ali que ele andou nos caminhos de Davi, e não procurou os ídolos, os Balaíns, e não andou segundo as obras de Israel, porque Israel tinha se desviado do caminho do Senhor. Israel tinha se prostituído, indo após outros ídolos, servindo a deuses estranhos, servindo os deuses dos cananeus, dos amorreus, os povos os quais Deus falou para eles: não se misturem com esses povos, não cultuem os ídolos que eles cultuam, né? E eles se envolveram com esses povos, e assim veio uma desgraça muito grande sobre o povo de Israel. Então Deus confirmou o reinado de Josias, né? E ele teve riquezas, glória em abundância, e Deus abençoou o reinado dele poderosamente. Ele teve algumas fraquezas, como numa ocasião onde ele fez aliança com Acabe. Acabe, você sabe que foi um rei que foi péssimo, que levou Israel à ruína. Ele se casou com uma mulher, uma feiticeira chamada Jezabel, né? E você sabe o fim que teve Acabe, né? E chega um momento que Acabe, durante uma guerra que ele sai junto com Josias, né? Deus usa um profeta para falar para ele que Deus ia tirar o reino dele, né? E ele leva diz ali o texto, que um soldado atira a esmo uma flecha e acerta ali em Acabe, e ele morre. Agora Josias, então, ele estava ali reinando, Josafá estava reinando, né? Irmãos, nós vemos ali que ele teve paz. Mas, irmãos, nós vemos aqui que Josafá, ele passou por algumas situações. Ele teve alguns levantes, né? Assim como nós, irmãos, nós muitas vezes temos algumas situações, passamos por alguns ataques de Satanás, né? E Josafá passou por um ataque, e o inimigo usou ali povos, né, para se levantar contra a vida dele, povos que outrora Deus não permitiu que o povo de Israel ali atacasse, né? São povos que, quando o povo de Israel eles estavam passando, eles estavam indo rumo à terra prometida, Deus falou para esse povo: olha, vocês não vão invadir esses povos, né? Que são os povos ali de Moabe e Amon. Então Josafá ali com o exército, eles desviaram desses povos ali, não atacaram, eles deram a volta, não destruíram ninguém deles, né? E agora esse mesmo povo estava se levantando contra o povo de Israel.
Irmãos, muitas vezes nós sofremos alguns ataques, algumas situações, né, que muitas vezes o inimigo usa pessoas contra nossas vidas, e muitas vezes você pensa, você olha, Deus, tudo que eu quero é viver em paz. Eu não faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, né, eu sirvo ao Senhor, estou na tua casa, tenho um ministério, e muitas vezes você sofre alguns ataques. Assim foi com Josafá, um homem que se preocupou em reinar, em abençoar o povo, se preocupou em adorar a Deus, se preocupou em retirar todos os ídolos, os balaíns, ele retirou tudo fora, instituiu um culto a Deus, né? E agora esse homem ele começa a receber algumas investidas de Satanás. Muitas vezes nós passamos por situações assim, né? Nós pensamos, por que será que as pessoas se importam tanto conosco? Por que será que há tantos ataques do inimigo? Porque assim, irmãos, como Deus, Ele usa vidas para abençoar vidas, né? Deus nos usa para abençoar vidas, Satanás também usa pessoas para nos atacar, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que muitas vezes estão caminhando nas trevas, né? E Satanás muitas vezes incita essas pessoas para que se levantem contra o povo de Deus. Irmãos, nós vemos que muitas vezes nós queremos paz, né? E tudo que Josafá queria era paz, um reinado de paz, de tranquilidade. E o texto sagrado ele fala ali que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. O mesmo povo, né, que o povo de Israel poupou eles, né, desviou, eles estavam bem no caminho onde o povo de Israel ia passar, e eles desviaram. O próprio Deus falou para eles não tocarem nesses povos. Deus orientou eles. Agora esse próprio povo se levanta contra Josafá. Então nós vemos aqui, irmãos, então Josafá, alguns vieram avisar Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então chega alguém e informa eles: uma grande multidão, um grande exército se levantou, eles se uniram, estão contra nós, estão se levantando contra nós. Irmãos, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra pessoas, né? Efésios fala isso, né? Efésios 6 diz assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo. Irmãos, a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra indivíduos. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo, os demônios, os príncipes das trevas, que agem através dessas pessoas na ignorância, né, para tentar atacar o povo de Deus. E baseado aqui nesse relato, eu quero deixar aqui 4 pensamentos referentes a esse texto. Em primeiro lugar aqui, eu quero colocar aqui a nossa conduta diante de Deus. Josafá, o que ele fez? Quando ele soube dessa notícia, quando ele soube dessa situação, desse levante de Satanás, que o inimigo tinha se unido, esses povos tinham se unido para atacar eles, o que ele fez? Ele teve medo. Em primeiro lugar, ele teve medo. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Irmãos, é normal eu e você sentirmos medo, porque nós temos uma estrutura humana. Deus nos fez com sentimentos. Eu e você temos sentimentos. Não é errado você dizer: não, eu estou com medo, eu estou com temor dessas coisas, estou sentindo algo. Isso é normal. O próprio rei Josafá, um homem que servia a Deus, um rei investido de todo o poder, em primeiro lugar ele teve medo. Mas o que ele fez? Ele passou a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Irmãos,
Qual que é a nossa conduta diante de Deus? O que eu devo fazer? Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Irmãos, nós temos uma aliança com Deus. Nós somos reis, nós somos sacerdotes. E Josafá como rei, porque o rei, irmãos, o rei é aquele... Você pensa na figura de um rei, você pensa assim, não, um cara sentado num trono, com uma coroa, com todo esplendor, com as roupas chiques, todo mundo servindo ele, tal, esse é o rei. Não, o rei é aquele que ele está assim, vestido de autoridade, mas ele é aquele que governa sobre o povo, é aquele que tem a incumbência de zelar pelo povo, ele tem ali, ele foi ungido pelo Senhor para dar proteção ao povo, para dar cobertura ao povo. Esse é o rei. E Josafá agora ele teme. Por quê? Porque ele é responsável. Estava ali todo o povo junto com ele, Israel. E esse povo que se levantou contra a vida dele são dois povos, Moabe e Amon, dois povos muito numerosos, se levantaram contra ele. Agora ele tem uma preocupação. E agora o que ele faz? Ele começa a orar a Deus. Ele começa a buscar. Quem que tinha ali a autoridade para entrar na presença de Deus? O rei. Hoje, quem que é rei? Eu e você. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Eu e você temos essa autoridade de entrar na presença do Pai, de orar pelas vidas, de orar pelas pessoas. Irmãos, nós precisamos ter relacionamento com Deus, buscar a face de Deus. O Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Aleluia, aleluia. Irmãos, o que eu preciso fazer? Eu preciso habitar na casa do Senhor. Eu preciso ter prazer de estar na casa de Deus, para contemplar a beleza dEle, meditar no seu templo. Sabe por quê, irmão? Porque no momento que vier a adversidade sobre a sua vida, Ele vai esconder você dos olhos do inimigo. Muitas vezes nós vemos aqui o pastor Isaú orando aqui, fala: Deus, nos esconde dos olhos do inimigo, esconde a nossa casa, esconde a nossa família, esconde a nossa igreja dos olhos do inimigo, para que o inimigo não nos veja. Irmãos, então nós precisamos buscar a Deus, ter um relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Isso é para quem? É para mim e para você. E agora Josafá, ele entra na presença do Pai, ele se coloca em pé na congregação, diante do pátio, e ele começa a orar a Deus, ele começa a dizer: Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Ele começa a orar a Deus, ele começa a buscar a presença de Deus, ele começa a buscar pelo povo, ele começa a buscar pelas vidas, porque Ele é o rei, Ele é o responsável. Irmãos, eu e você, nós temos uma responsabilidade de nos relacionar com o nosso Pai, buscar pelas vidas, buscar pelas almas, buscar pelas nossas famílias, os homens, os sacerdotes. Nós precisamos entrar na presença do Pai, pedir pelas nossas esposas, pedir pelos nossos filhos, clamar a Deus. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de buscar a face, de buscar a presença dEle. E Josafá, ele começa ali a dizer: em nós, e contigo está a força e poder, quem te poderá resistir? Aí Josafá, ele reconhece o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos orar a Deus, buscar a face dEle, ter um relacionamento com Ele, porque nós temos livre acesso ao Pai, e esse acesso só foi possível por causa de Jesus Cristo. Quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele desceu ali
ao inferno, tomou a chave da morte do inferno, e ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo dele que está dentro de nós. Agora os reis e sacerdotes somos nós. Como segundo pensamento aqui, irmãos, a nossa oração, o relacionamento com Deus. O verso 6 ali diz que ali Josafá ele começa a orar a Deus, ele começa a trazer à memória aquilo que Deus fez, trazendo à memória, porventura o nosso Deus não lançasse fora os moradores dessa terra. E ele começa a falar ali, ele começa a declarar a Deus, ele começa a trazer à memória os benefícios de Deus na vida dele. Irmãos, olha o quanto Deus já fez na tua vida, olha o quanto Deus já fez nas nossas vidas, porque muitas vezes nós olhamos uma dificuldade, uma luta, falei, mas será que Deus é comigo? Será que eu estou passando por essa luta, por essa adversidade? Será que realmente Deus me ama? Será que Deus está comigo? Irmão, olha a tua vida, olha os livramentos que Deus já fez, olha o que Deus já proporcionou. Se você pudesse vir aqui, pegar esse microfone aqui e dar um testemunho, com certeza você ia falar, olha, só Deus para mim estar aqui, só Deus me livrou. Eu preciso ter em memória, a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, você lembrar dos livramentos, aquilo que Deus fez na tua vida. Tem um texto que diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele nos teria engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Ali o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, que eles estavam passando ali o Egito, chegaram, indo em rumo à terra prometida, eles chegam à frente do mar. Agora Deus abre aquele mar, e eles passam ali. Não foi o Senhor que estivesse ao nosso lado. A fúria de Satanás, a fúria que os egípcios estavam vindo contra eles. Irmãos, então Josafá ele começa a falar, ele começa a declarar, ele começa a trazer a memória ali, e ele começa a orar a Deus, ele começa a declarar. O Salmo 59:1 diz assim, livra-me Deus meu, dos meus inimigos, põe-me fora do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Irmãos, somos nós como reis e sacerdotes, temos que entrar na presença de Deus. Deus nos livra, nos esconde dos olhos do inimigo. Pai, abençoa o povo, abençoa as vidas, porque Deus colocou essa incumbência sobre nós. Então ali Josafá agora, ele ora com humildade, mas como rei e como sacerdote, confiando na resposta de Deus. Irmão, quando você estiver orando, saiba que a oração que você está fazendo, a oração que Deus está ouvindo, é uma oração de rei, é uma oração de sacerdote, e você ora confiando na resposta de Deus. Você crê no Senhor teu Deus, como diz a palavra aqui, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, então agora, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se levanta contra aqueles que se levantam contra nós. Irmãos, nós precisamos orar com propósito e sabedoria, baseado nas promessas de Deus, orações com conexões bíblicas, porque existem revelações aqui na palavra de Deus. Por isso que eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso ler a palavra, eu preciso entender da palavra de Deus, para que as minhas orações possam ser baseadas na palavra de Deus, porque existem promessas de Deus para mim e para você, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu preciso ter o meu momento devocional, eu preciso crer na palavra de Deus, para mim poder orar baseado na vontade de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém, amados? E agora ali, precisamos examinar as Escrituras, discernir a palavra de Deus. E agora Josafá, ele diz ali, no verso 11, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. O mesmo povo que eles pouparam, né,
que eles não destruíram, que eles não atacaram. Agora o mesmo povo, eles se uniram, se voltaram contra o povo de Israel, queriam arrancar eles daquela terra, queriam destruir eles. Qualquer semelhança com o que acontece conosco não é mero acaso. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus na face da terra. E Satanás, ele se levanta com astúcia, com bombardeio, com situações, muitas vezes usando pessoas, usando situações para tentar nos atingir. E você olha assim, puxa, mas eu não fiz nada, Deus, eu não fiz nada para essa pessoa. Eu não fiz nada. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse levante? Por que essa ira? Por que essa pessoa está me detestando do nada? Isso acontece por quê, irmãos? Porque você tem um propósito de Deus na sua vida. E Satanás, ele quer fazer de tudo para tentar parar, para tentar fazer com que você olha, mas Deus, eu tenho feito a coisa certa, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho amado ao Senhor, eu tenho feito, por que tantos levantes, por que tantas lutas, por que tantas situações? Jesus foi bem claro conosco quando ele falou assim: nesse mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Irmãos, se trataram Jesus, certa vez chamaram Jesus de Beelzebul. Sabe o que é Beelzebul? É o Satanás, é o próprio. Esse é o Beelzebul. Ali os doutores da lei, ali falaram, não, tudo que ele faz em nome de Beelzebul. Irmãos, tem um texto que diz assim: se trataram assim o pai de família, o que dirá os seus domésticos? Quem que é o pai de família? Jesus. Se trataram ele desse jeito, que dirá nós, que somos os domésticos da fé. Irmãos, quanto mais o inimigo se levanta contra a tua vida, quanto mais oposição, maior é a vitória. Quanto mais o inimigo se arma, quanto mais ele se mostra, mais ele cai. Por quê? Porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E agora, Josafá, ele continua, o verso 15, eu acho maravilhosa a palavra de Deus, irmãos, porque Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele nunca, a palavra de Deus diz que, olha, ele falou, certa feita, ele falou para os seus discípulos: olha, eu estou indo para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar para vocês o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias das vossas vidas. E esse Espírito Santo, onde que está? Dentro de mim e dentro de você. Ele cuida de nós, ele está conosco, ele vê todas as coisas. Agora Deus, você olha a situação, como é que vamos fazer? Estamos cercados. Josafá, ele ora a Deus e fala: olha, Deus, em nós não há força para resistir, são dois povos muito grandes, os caras armados até os dentes, eles estão aí para nos devorar, estão aí para nos destruir. E agora levanta-se ali um profeta, aleluia, isso que é tremendo, o povo de Deus, levanta um profeta ali e fala: dai ouvidos todo Judá. E ele diz ali: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! A peleja não é vossa, aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amado, essa peleja que você está passando não é tua, é de Deus. Não importa o que está acontecendo com você, irmão. Tem uma situação que nós passamos aí recentemente, Deus nos abençoou. Setembro do ano passado, nós fomos morar numa casa muito boa, bem localizada aqui na cidade, e nós estávamos orando a Deus, e nossa casa estava muito pequena, nós tínhamos 2 filhos, precisava de uma casa maior, comecei a orar a Deus, tal, e Deus liberou um lugar. Eu orava a Deus: Deus, eu preciso de uma casa assim, Deus, e uma casa que seja próxima da igreja, e a gente trabalha na igreja, nós estamos o tempo todo aqui na igreja, essa é a nossa casa, eu preciso estar sempre aqui. Então nós
Nós trabalhamos aqui período integral, eu e minha esposa. E nós oramos a Deus e Deus liberou uma palavra através de um profeta, o ano passado, falou assim, olha, isso foi mês de junho mais ou menos, ele orou comigo, o pastor Isaú já tinha orado também, falou, olha, esse ano Deus vai te dar uma casa. Eu falei, recebo, tomo posse. Porque quando um profeta fala, o que a palavra de Deus diz? Crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Eu criei no profeta, prosperei. E fui lá para essa casa, glória a Deus. Fiz toda a mudança, entramos lá. Aí, todo mundo cansado, vamos dormir. Tá. A hora que eu deitei para dormir, não dormi. Não dormi. Falei, Deus, o que tem de errado? Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor que nos deu a direção. Nós oramos, nós pedimos uma direção. Foi algo sobrenatural a forma que aconteceu. E nós fomos àquela casa, gostamos muito, estavam bem instalados, não dormi. Primeira noite não dormi, segunda noite também não, terceira não. Meu Deus, o que é isso? Aí nós começamos a orar, busquei algumas direções de Deus. Por isso que é bênção, irmão, você ter comunhão com os irmãos. Você tem comunhão com o teu próximo. Você anda junto com os irmãos, os amados, os tocha. Porque quando você está com alguma dificuldade, irmão, se você for contar para alguém que a pessoa vai dizer para você assim, viu? Se você está com um problema, por exemplo, na familiar, você vai reclamar para alguém que está com o mesmo problema, ou já passou, você vai dizer, isso não tem jeito, isso não tem solução. Agora, quando você vai conversar com os profetas, aí nós conversamos aqui com os irmãos, falei, irmão, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus. Deus não permite nada, irmãos, sem antes avisar, através dos seus servos, dos profetas. Você não está sozinho, querido. Você está bem acompanhado. Você está com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Você está com o teu pastor, você está com o teu irmão, você está com o teu líder. Por isso que é importante uma igreja unida, estar junto, sem separação, sempre junto. Aí chamamos um irmão lá, um profeta de Deus. Deus deu dom de visão para ele, enxerga no reino espiritual. Quando ele foi orar, Deus mostrou lá uma obra das trevas. Porque quando nós mudamos para lá, irmãos, o pastor Isaú sempre fala assim, que quando você mora em um lugar, irmãos, até os vizinhos teus são abençoados. Porque a presença de Deus está com você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali Deus te deu. E ali é tanta bênção que flui para o lado. E os vizinhos começam a perceber, pô, aí, ficou bom o negócio aí. Chegou uns crentes aí. Mas Satanás não gosta. Satanás, ele fica irado com essas coisas. Chegou um crente e estragou tudo. Aí, eu sei que Deus ama as vidas, Deus ama as pessoas. E Deus deu a direção de uma pessoa na vizinhança próxima. Que Deus ama essa vida. Deus ama, Deus quer. Deus morreu por essa vida. Mas uma pessoa que trabalha no reino das trevas, ela não se agradou de nós estarmos ali, atrapalha. Eu sei que os guias, os demônios, os capetas, sei lá o quê, falaram para ela assim, esse cara não pode cair. Esse cara aqui atrapalha os trabalhos aí, atrapalha aqui o fluxo, não baixa os negócios aí, sei lá o quê, mais ou menos por aí. Falei, meu Deus. E nós começamos a orar a Deus. Falei, Deus, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Irmãos, percebe o quanto que Satanás, ele se importa com você. Às vezes eu estou respondendo aqui a pergunta de alguém aqui. Falei, Deus, por que tu acontece isso comigo? Entrei numa empresa, já implicaram comigo lá. Cheguei lá, os caras falaram, chegou os crentinhos aí, agora estragou tudo. Igual os amados aqui, vieram lá do Espírito Santo. Eu achei tremendo a atitude desses amados. Eles vieram aqui para trabalhar na parada da Clabin. E eles chegaram aqui e falaram, já procuraram o pastor da igreja. Falou, o pastor está viajando, mas eu estou aqui também, sou pastor, estou junto aqui. Falou, então nós trouxemos uma carta aqui do nosso pastor, o pastor deles recomendando eles para eles congregarem conosco aqui, por 2 meses. Irmãos, sabe o que é isso? Um pastor que cuida das suas ovelhas. Porque os caras quando chegam, eles são prova disso aí, os caras quando chegam num local que eles vão nas paradas, não são todos assim, não. Tem pessoas muito boas que trabalham nisso aí, são trabalhadores, são pessoas honestas. Ele chega e pergunta, onde quer ir para tomar uns negócios aí? Onde é que é para tomar uns gole? E as pessoas vieram aqui, nós queremos congregar aqui, irmão. Aqui tem profeta, aqui tem bênção, aqui tem fogo.
Irmãos, sabe por quê? Isso é uma cobertura espiritual. Aí o pastor deles falou, vai lá, entrega a carta lá para o pastor, para eles assinar, para mim saber onde é que vocês estão. Se o que é um pastor que cuida, sabe? O nosso pastor que sempre fala assim, irmãos, né, os irmãos que congregam mais tempo aqui, sempre ouvem isso do nosso pastor, irmão, se Deus me der 5 pessoas, eu quero que essas 5 pessoas vão para o céu. Se Deus me der 500 pessoas, eu quero que todos vão para o céu. Se Deus me der 1000 pessoas, eu quero que todos sejam salvos. É a preocupação, sabe? E Satanás, ele fica irado com isso, sabe? Quando chega o povo de Deus, né? Aí nós ali, nessa batalha, já vai fazer, desde setembro que nós estamos nessa casa, uma bênção, uma vizinhança boa, próxima da igreja, tudo, né? E nós oramos a Deus, Deus mostrou aonde que estava, né? A gente orou, ungiu, e alguns vizinhos ali do fundo, são os irmãos que congregam numa igreja ali próxima, e a hora que nós chegamos ali, eu falei, ô glória, pastor, você que vai morar aí? Poxa vida, eu nem conhecia ele, porque ele sabia que eu era pastor. Percebe como as pessoas sabem que nós somos? Pastor, você vai morar aí? Ô glória, mas que bênção, pastor, eu te conheço, você é da igreja do pastor Isaú, você é pastor lá também. Pastor, nós temos orado, pastor, para vir uma pessoa morar aqui, porque tem uma senhora que é dona dessa casa aqui, que ela é uma bênção, é uma pessoa extraordinária. Quando ela morava aqui, nós tínhamos prazer de vizinhar com ela, pessoa tão boa, tão querida, mas ela foi embora, e nós estamos orando para Deus colocar pessoas de bem aqui, para estar junto conosco, né? E nós fomos ali, nós temos relacionamento com os irmãos, com os vizinhos, porque irmãos, os vizinhos, eles sabem quem você é, né? Aí passam as pessoas ali, buzinando, ô pastor, imagina se eu dou mau testemunho, né? Se eu chego lá já brigando com todo mundo, né? Meu Deus, né? Então, irmãos, mas existe um lado das trevas que se opõe contra nossas vidas. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que esse mal já caiu por terra, agora estou dormindo tranquilo, né? De vez em quando levanto na madrugada lá, a minha esposa tem mais fé que eu, ela ora por mim, eu durmo, né? Esposa é bênção, né, irmão? As mulheres são tocha, né? Nós oramos junto ali e tal, estamos numa paz, numa tranquilidade. Alguns irmãos já foram visitar nós lá, muito gostoso o lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer a respeito da situação, não sei se Deus quer salvar essa senhora, eu não sei. A verdade é que Josafá agora se levanta essa luta, e ele começa a dizer, e agora levanta ali um profeta, ele diz assim, não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual a dificuldade, qual é a peleja que você está passando, eu só quero dizer uma coisa para você, essa peleja não é tua, é de Deus. Então já está vencida, porque se fosse minha, se fosse tua, não tinha jeito, mas se está nas mãos de Deus, então já resolveu, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aí Deus começa a falar através do profeta, amanhã vocês vão descer contra eles, começa a dar direção para eles, e olha o que ele fala: neste encontro não tereis que pelejar, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco, não temas. Eu não sei qual que é a luta, às vezes você pensa, puxa vida, agora, olha, isso não tem jeito, isso não tem solução, foi uma enfermidade, uma luta, uma situação com um filho, uma situação dentro do lar, uma situação com o casal, está tudo acabado, não tem mais jeito, não tem mais, nem vos assusteis, porque saí ao encontro, porque o Senhor é conosco. Então o que você vai fazer? Vai se levantar e vai dizer assim, Satanás, pega tudo que é teu, sai do meu caminho, e se ele não sair do teu caminho, você vai passar por cima dele. É isso, a palavra de Deus nos dá essa autoridade. Como terceiro ponto aqui, irmãos, mais um macete aqui para nós vencermos, termos vida vitoriosa em Cristo Jesus, a nossa gratidão para com Deus, a nossa ação de graças. O verso 21 diz ali, e aconselhou com o Senhor, eles começaram a dizer, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia
é para sempre. Render graça, ser grato. Deus, eu sou grato, Senhor. Estou passando por luta, estou passando dificuldade, mas eu sou grato. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos. Gratidão. O Salmo 107:1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O tema dessa passagem que é Deus salva de todas as tribulações. Qual que é a tribulação que você está passando, querido? Qual que é o levante contra a tua vida? Eu quero dizer algo para você: Deus salva de toda tribulação. Irmãos, tem pessoas aqui que tinham situações, humanamente falando, impossível. Impossível, o médico já falou, não tem jeito. Você nunca vai ser mãe, você nunca vai ser pai. Não tem jeito, essa enfermidade é para a morte, não dá. Essa empresa aí não tem jeito, você está falido mesmo, está arrebentado. E não adianta abrir outro ramo de negócio, porque a coisa vai de mal a pior nessa cidade, vai de mal a pior nesse país. Não! Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Irmão, você crê no Senhor teu Deus? Amém? Você crê no Senhor teu Deus? Você crê? Então sabe o que a Bíblia diz para você? Então você está seguro. Você está seguro. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Irmãos, Deus falou comigo primeiro isso aí. Sabe? Que teve madrugadas, irmãos, que eu passei, né? Assim que eu pensei: Deus, eu não vou sobreviver. Eu não vou acordar outro dia. Tamanho o levante das trevas que foi contra nossas vidas. Aí Deus falava comigo: crede no Senhor Deus, o teu Deus estará seguro. Irmãos, o que tem de pessoas com pânico, tem medo de tudo. Tem medo de andar de carro porque vai se acidentar. Passou dos 70 por hora, vai bater. O que é isso, irmão? Quando você entrar no teu carro, fala: Deus, coloca o teu anjo aqui. Anda dentro do limite da velocidade e vai com o anjo, né? Senão o anjo também desce, né? Irmãos, não temas, fica firme, dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Não se atemorize, irmãos. E diz assim também: crede nos seus profetas e prosperareis. Irmão, você crê que o pastor Isaú que é um profeta? Amém? Você crê que as pessoas que trabalham aqui, que ministram a palavra, que oram por você, são profetas? Você crê nisso? Então você vai prosperar, a Bíblia diz isso. Crede no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia, aleluia. Você vai prosperar, vai dar certo, vai dar. Deus é contigo, Ele vai à frente dessa batalha. Eu não sei qual a luta que você está passando. Ponto 4. O tempo está avançando, está correndo. É o quarto pensamento. Quarto e último pensamento: a nossa adoração destrói as fortalezas do inimigo. Irmãos, isso aqui eu achei extraordinário. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu achei extraordinário. Isso está a partir do verso 22. Começa a dizer assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha só, primeiro Josafá entrou na presença de Deus. Aconteceu alguma coisa? Não. Deus estava ouvindo oração? Estava ouvindo oração, porque Deus trabalha no silêncio muitas vezes, queridos. Às vezes você está orando, Deus não vem a resposta. Não, o pastor não está orando por mim. Não, o meu líder não está orando por mim. Não está vindo a resposta. Primeiro Josafá, ele ora. De repente agora ele começa. Ele tem o relacionamento com Deus. Ele começa a declarar, começa a trazer à memória os benefícios do Senhor, a glorificar o nome dEle. E estava tudo quieto. Aí de repente Josafá começa a agradecer a Deus. Deus, eu sou grato por isso e por aquilo. Mas olha só, aqui está a chave, querido. A chave que destrói as fortalezas do inimigo. Quando eles começaram a cantar e dar louvores, Deus colocou emboscada contra os filhos, contra os filhos de Amon e de Moabe, os inimigos que estavam contra a vida deles. E eles foram desbaratados. Eles começaram a adorar a Deus.
Então a chave é a adoração, querido. Você entrar na presença de Deus, adorar a Deus. Às vezes você olha, puxa, por que tantos cânticos aqui? Por que tanto levanta as mãos e canta? É 4 cânticos, daqui a pouco senta, ora pela oferta, mais cântico. Meu Deus, o que é isso? Adoração a Deus. Porque enquanto você está adorando a Deus, irmãos, o Satanás está sendo destruído. Muitas vezes você pensa, tem pessoas que pensam assim, eu já pensei assim, né? Já fui assim. Não vou chegar na hora da palavra, que o louvor demora demais. Não dá. Não dá, vou chegar na hora da palavra. A palavra é uma bênção. Mas o louvor, a adoração, é você oferecendo a Deus. O único sacrifício que Deus requer de mim e de você, a nossa adoração. Não, mas eu vou fazer uma campanha de 7 sexta-feira. 7 sexta-feira. Vou vir aqui, vou orar. Não vou faltar nenhum culto. Vou fazer um jejum. Comecei a fazer um jejum de manhã. Fui até às 16. Eu ia fazer esse jejum até às 5 horas. Deu 16 horas e 45 minutos. Não aguentei, comi um pão. Perdi a benção. Porque eu não fiz o jejum até o final. Perdi a benção. Irmãos, se Deus agisse dessa forma, tinha que pegar o sacrifício de Jesus Cristo e jogar no lixo. Porque Deus não age dessa forma. O único sacrifício que Deus requer de mim e de você é o nosso louvor, é a nossa adoração. O pastor Isaú sempre fala assim, eu me descabelar, eu me entristecer, ficar chorando o dia inteiro, se lamentando, Deus, me ajuda, Deus, eu sou miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, não mereço, me ajude. Sabe quando que Deus vai ouvir uma oração dessa? Nunca. Porque isso fere o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele escuta uma oração dessa, ele olha para Jesus, ele fala, Jesus, você não foi lá na terra, você não morreu naquela cruz, derramou teu sangue lá naquela cruz, e você não desceu lá no inferno, tomou a chave da morte do inferno, triunfou, subiu, ressuscitou ao 3º dia, veio morar aqui no céu e mandou o Espírito Santo lá para eles, como eu pedi para você. Pai, eu fiz isso. Então por que eles estão falando que eles são miseráveis? Por que eles estão falando que eles não merecem nada? Se o sacrifício que você fez ali naquela cruz foi para eles, fui eu que fiz por causa deles. Percebe, querido? Percebe? Não é o nosso jejum que move a mão de Deus. Não é a nossa campanha disso, daquilo que move o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus, irmãos? Quando eu obedeço a Deus e quando eu adoro a Ele. O pastor sempre fala isso, que isso empareda a Deus. Deus fica emparedado. Os caras estão me obedecendo. Essa igreja, a minha igreja, ela me obedece, ela anda segundo a minha palavra. Eles me adoram. Isso empareda a Deus. Não tem como Deus não abençoar a sua igreja. Percebe? Porque tem muita gente tentando emparedar Deus, fazendo um voto disso, um voto daquilo. Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou dar o dízimo. Não, a palavra está bem clara. Eu preciso ser. O dízimo é 100% espiritual. Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou fazer tal coisa. Não. Eu preciso adorar a Deus, a nossa gratidão a Deus. Diz aqui o texto, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Aquela multidão estava contra eles. A multidão tinha cercado eles, não tinha saída. E eles olham para ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, nenhum sobrevivente. Os caras se mataram entre eles. Percebe, irmãos? Quando você toca aqui o shofar, o pastor sempre fala, que o shofar, quando o exército de Israel tocava o shofar, eles mandaram ali os cantores à frente, mandaram os levitas, os adoradores. Mesma situação que aconteceu lá nas muralhas de Jericó, quando eles tocaram o shofar, ali depois de rodearem ali aquela cidade por 7 dias, aquela muralha ruiu abaixo. É a adoração, é o louvor. Quando você toca o shofar, aquilo penetra as fortalezas do inimigo. Porque a tua adoração, ela penetra as fortalezas do inimigo e o mal cai por terra. Irmãos, e tem mais. E segue dizendo o texto que vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar. Irmão,
tinha muita riqueza nas mãos daqueles inimigos. Além desses inimigos se matarem entre eles, eles não precisaram atirar nenhuma flecha, eles não precisaram usar a espada. Deus destruiu os inimigos e eles saíram e saquearam ainda. O texto de Colossenses do 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Despojando os principados e potestades, Jesus, ele jogou Satanás e seus demônios, os expôs publicamente, triunfou e nos deu o despojo. O que significa o despojo? Aquilo que era para ser meu, aquilo que era para ser teu, aquilo que era para ser nosso, que está nas mãos do inimigo. Tanta riqueza, tanta bênção, aquilo que o inimigo roubou de você. A Bíblia diz que quando o ladrão é identificado, o Senhor, ele vem e restitui 7 vezes mais. Eu declaro sobre a tua vida, tudo que Satanás te roubou, Deus vai restituir 7 vezes mais na tua vida. E você vai cantar o hino da vitória, você vai se alegrar no Senhor, e você vai ver o Deus que você serve. O Senhor ouviu a oração de Josafá. Mas quando o povo começou a adorar a Deus, e ele destruiu, exterminou os inimigos. Quando adoramos a Deus, as fortalezas de Satanás caem por terra. E agora, diz o texto, ao 4º dia, eles se ajuntaram no Vale da Bênção, aonde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção. Sabe onde que é o Vale da Bênção? Você está aí, é onde você está. O Vale da Bênção é a casa de Deus. É a casa de Deus, é onde você está. Ontem à tarde eu estava em casa com a minha esposa e meus filhos. Passou um moço lá, bateu no portão. Olha, você me dá um minuto de atenção? Sim. 2 rapazes, e eles são de uma certa denominação, o qual eles acham que a salvação é só para eles, o caminho é só deles. Eles bateram lá, tal, podemos dar uma palavrinha? Eu já vi quem que era. Nós somos da denominação tal. O rapaz é um americano, um evangelista que está aqui na cidade, e ele fala muito pouco português. Ele falou meio enrolado, mas eu pude entender um pouco. Tinha um rapaz do lado dele. Nós podemos conversar um pouco? Sim, eu já me apresentei, cheguei, eu sou pastor. Então, sou pastor, tenho a minha igreja, congrego ali com o meu pastor, tal, isso. Tal. Ele, você é pastor, tal. Ele começou a ministrar. Ele falou assim, você sabe qual que é a igreja? Você sabe qual que é a igreja do Senhor? Eu já entendi onde eu queria chegar. Sei. Aonde que é a igreja genuína? Ele pegou um livro. Vou mostrar para você qual que é a igreja. Falei assim, deixa eu dar uma palavrinha antes. Sabe o que é a igreja, querido? A igreja é onde a pomba está, aonde o Espírito Santo de Deus está. Se a pomba está, se o Espírito Santo de Deus está, aí é a igreja. Se a pomba, se a presença de Deus não está, ali não é igreja, ali é clube. Ele olhou e falou para mim assim, Deus abençoe, tchau, foi embora, né? Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Não podemos fazer acepção de pessoas. Agora, só para finalizar aqui, nós tivemos um evento aqui, junto com a Comunhão Cristã Abra de Curitiba. O pastor Pio esteve aqui com uma equipe, os irmãos, e Deus colocou no coração dele para abençoar uma família aqui na cidade com uma reforma de uma casa, que foi uma família que há pouco tempo teve um filho raptado. Eles moram num bairro bem distante, um bairro bem próximo ao rio ali. E eu estava ouvindo o pastor Pio comentando numa pregação dele lá em Curitiba, ele falando do evento que esteve aqui. Eu falei, irmão, nós tivemos há pouco tempo ali, na igreja do pastor Isaur, na cidade de Leão Borba, fazendo ali um movimento de ação social. E ali nós estamos reformando uma casa para uma família, né? Mas sabe o que é interessante, irmãos? Essa família não é da Comunhão Cristã Aba. E essa família não é lá da igreja do pastor Isaur, não é da comunidade de embaixadores de Cristo. Ela é de uma outra denominação. Aí todo mundo ficou quieto. Não, mas daí o pastor Pio falou assim, puxa vida, mas eles foram reformar a igreja, reformar a casa de uma pessoa de uma outra igreja. Aí ele falou assim, irmão, imagine se você com a sua esposa, vocês são muito ricos,
vocês têm uma grande empresa, vocês são milionários. Você recebe isso? Amém? Milionários. E vocês viajam o mundo inteiro prestando serviço para algumas empresas. E vocês saem daqui do país, você, sua esposa e um filho, nascido aqui no Brasil, brasileirinho, e vai lá para a Alemanha. Fica um tempo lá na Alemanha e Deus presenteia esse casal com mais um filho. Então ele nasce com a cidadania alemão. É um alemãozinho. Passa um tempo ali, eles saem dali e vão para um outro país, lá para o Japão. E chegam lá no Japão, ficam um tempo lá, Deus agracia eles com uma filhinha agora. E a filhinha nasce, cidadania japonesa. Aí você vai olhar para os seus filhos e vai falar assim: esse aqui é brasileiro, é meu filho. Aquele ali nasceu na Alemanha, não é. Esse aqui nasceu no Japão, não é. Percebe, querido? Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem um povo. Deus tem um povo que ama Ele. Qual que é a igreja do Senhor? Onde está a presença de Deus. E você está na casa de Deus. E a presença de Deus está. E aonde a presença de Deus está, ali há milagre. Ali há poder. Ali há fogo. Ali há glória. Então eu quero declarar sobre a sua vida que o milagre que você precisa, você está recebendo aqui nessa noite. Para terminar aqui, irmãos, o Vale da Bênção. Onde que é o Vale da Bênção? A igreja. Não se afaste da igreja. Não deixe a igreja por nada. Tem muitos que dizem assim: olha, eu não quero mais ir na igreja. Eu prefiro cultuar em casa. Não faça isso. Continue na igreja, porque a igreja é o Vale da Bênção, é o lugar onde a bênção é liberada. Então voltaram os homens de Judá a Jerusalém, Josafá, à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. O Senhor está alegrando você, Ele está dando vitória sobre os seus inimigos, seja qual for a dificuldade, doença, perseguição, opressão, Deus te dá a vitória. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas para a casa do Senhor. Aleluia. Eles vieram para a casa do Senhor e adoraram a Deus por causa do grande livramento. Irmãos, continue adorando a Deus. Irmão, não aconteceu ainda o meu livramento, não fui curado ainda, continue louvando, continue adorando, continue crendo. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Irmãos, as pessoas de fora vão olhar para você, vai vir um terror sobre a vida deles. Olha o que Deus fez para esse povo, olha, Deus é com eles. Eu profetizo sobre a tua vida que as pessoas vão começar a chegar em você, aqueles que tiravam sarrinho da tua cara: ó, os crentes aí, chegou os crentes, eu já trabalhei em fábrica, viu, irmão, já sei como é que é. Você chega lá no meio da peãozada, da galera, ó, chegou, eu não falo besteira, chegou o pastor aí, chegou, é assim, mas eu declaro sobre a vida de cada um de vocês: aonde você chegar, você vai ser identificado como povo de Deus. Olha, eis aí um ungido do Senhor. Olha, vamos pedir para ele orar. Vamos pedir para o fulano orar. Olha, eles são lá daquela igreja. Vamos pedir para ele orar. Eles são daquele povo, eles servem a Deus. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eu declaro sobre a tua vida que Deus está te dando paz e repouso por todos os lados. Você é lindo. Você é linda. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa, você é a pessoa mais linda na face da terra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Aleluia, você recebe essa palavra? Você pode aplaudir Jesus. Ele é digno, Ele é santo. Aleluia, 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 aleluia. Quero convidar o pessoal da música para vir para cá, por gentileza. Quero convidar você para se colocar de pé, querido. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor ainda. Eu quero já chamar os irmãos que vão ministrar a ceia para estar trazendo aqui. Irmãos, a ceia é o momento onde nós renovamos a nossa aliança com Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida que você tem aliança com Cristo. E hoje é o dia onde nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Mas antes disso, irmão, o Espírito Santo toca para me abrir aqui uma
uma oportunidade para você que está aqui nessa noite, que você ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida. Você nunca fez uma confissão, você nunca orou dizendo: Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Porque para ter acesso à herança do Senhor, aqui ó, o ano dos herdeiros do Senhor, nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Para mim ser herdeiro eu preciso ter um pai, e para mim ter um pai eu tenho que passar por Jesus. Para mim ter a filiação em Deus Pai, eu preciso ter Jesus como Salvador da minha vida. Tem alguém aqui, porventura, que ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida e gostaria de fazê-lo? Dê um sinal com a sua mão bem alto para que eu possa ver você. Tem alguém que ainda não confessou Jesus? Amém, amém. Estou vendo a sua mão aqui, amém, amém. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Estou vendo a sua mão aqui, querida, amém. Mais alguém, queridos? Mais alguém? Quero convidar você que levantou a sua mão, por gentileza, com toda a liberdade, pedir para você vir aqui à frente. Gostaria de orar com você. Aleluia. A palavra de Deus diz que a festa dos céus, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Amém, amados. Amadas, olhem para mim, por gentileza. Eu vou fazer uma oração aqui e vocês repetem comigo. A oração que eu fizer, você faça das minhas palavras as suas palavras. Amém? Diz assim comigo: Pai Celestial, eu quero pedir que o Senhor entre no meu coração. Pai amado, eu quero agora entregar a minha vida ao Senhor. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu me arrependo dos meus pecados, e eu renuncio a Satanás e seus demônios, e eu quebro agora todo pacto, toda aliança, toda transação que porventura foi feita no passado, através da minha vida, ou através dos meus antepassados. Eu quebro, eu anulo, eu renuncio, e eu declaro que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu tomo posse da herança que eu tenho como filha, através de Jesus Cristo. E eu peço agora que o Senhor restitua sobre a minha vida tudo aquilo que o inimigo me roubou. Eu tomo posse 7 vezes mais sobre a minha vida. Agora só eu vou orar para você, tá? Eu vou orar para vocês, irmão. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida das tuas filhas, Pai, que tomaram essa posição diante do Senhor. Tua palavra diz que a festa nos céus, quando alguém reconhece o Senhor como Salvador. Eu abençoo a tua filha, tuas filhas. Eu quebro agora toda palavra contrária, toda palavra de ódio, toda palavra de ira contra tuas filhas. E eu abençoo e declaro que a partir de hoje elas vão tomar posse da herança em Cristo Jesus, e que todo o mal já caiu por terra, e que o passado já ficou para trás, e que elas têm uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Agora eu quero pedir para vocês ficarem de costa para mim e de frente com a igreja lá, por gentileza. Vira de frente para a igreja. A igreja quer falar algo para vocês. Repete comigo assim: nós te amamos. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Você pode tomar assento por mais um minutinho, por gentileza. A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Quem que pode participar da mesa do Senhor? Todo aquele que tem Jesus como Salvador. Essa mesa aqui não é da comunidade Embaixadores de Cristo, essa mesa é do Senhor Jesus. Amém? Irmão, quero convidar você, querido, que vai participar da ceia, para que os irmãos possam identificar você, para que você se coloque de pé, por gentileza, mais um instante. Nós vamos orar aqui consagrando esse cálice e consagrando esse pão como símbolo do corpo de Cristo. Pai, eu quero orar aqui nesse momento, Pai, consagrando esse cálice que simboliza o teu sangue, e esse pão que simboliza, Pai, o teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões na cruz do Calvário, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu quero consagrar ao Senhor e declarar que aqueles que se alimentam da tua mesa, eles vencerão pelo teu nome e pelo teu sangue, e que nós temos um direito e uma herança, nós somos herdeiros em ti, através de Cristo Jesus, e nesse momento nós temos comunhão contigo e com nossos irmãos, através da ceia, através da mesa do Senhor. Os irmãos que ainda não participaram aqui, queridos, nós temos aqui um kit. Você vai pegar aqui, tem o pãozinho aqui no fundo, e o suco está junto aqui. Você vai pegar, os dois estão junto, tá? Se você quiser, a hora orar com o seu irmão, trocar o cálice, fique à vontade, como você quiser fazer. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor, aleluia, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos vão passar servindo você. Enquanto você toma a ceia, nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Glorifica Ele, dê a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno. Aleluia.
Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor tão grande para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho na cruz do Calvário por nós. E nós somos herdeiros da justiça, que é o estado perfeito, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Deus encarnado, que andou sobre a face dessa terra e hoje está à destra do Pai. Nos mandou o teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por poder participar da tua mesa, nos assentar diante do Senhor e ter o Senhor como nosso Pai celestial. Tu és lindo, Senhor. Pai, tua palavra, a comunhão contigo, nos dá o direito e uma herança de ter uma vida plena, com saúde, com abundância, com alegria. E nós tomamos posse de quem nós somos em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Santo é teu nome, Pai, muito obrigado. Abençoa a tua igreja, Pai. Libera, Pai, toda sorte de bênção, milagres, Pai, tudo aquilo que estava contra teus filhos já caiu por terra, e o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Que diz a tua palavra: crê no Senhor teu Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Pai, dá um restante de noite de bênção, um início de semana de conquista, com alegria, uma semana abençoada, uma semana de vitória, de conquista, com alegria do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Estenda tuas mãos para frente, que vamos estar encerrando aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça, a virtude de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Amém. Aleluia. Dá um forte aplauso ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Dá um forte abraço ao seu irmão. Abençoe em nome de Jesus.